por sua companhia. Hoje vamos falar sobre um tema fundamental para o desenvolvimento da educação no Brasil e em Alagoas, a gestão democrática e o Plano Nacional de Educação, o PNE, para como garantir a participação da sociedade na tomada de decisões sobre a educação. Quais são os desafios para implementar essas metas? Para nos ajudar a entender melhor esse cenário, eu converso agora com a Andressa Pelanda, ela que é coordenadora geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, integrante da direção da Campanha Latino-Americana pelo Direito à Educação e do Comitê Gestor da Rede Lusófona pelo Direito à Educação. Seja bem-vinda, Andressa, e obrigado por aceitar nosso convite. Eu que agradeço, obrigada. Então, aconteceu um seminário aqui em Maceió, no Sinteal, né? Explica pra gente como foi, né, esse seminário e a importância de ser debatido esse tema aqui no Estado. Então, nós debatemos no seminário o cumprimento do Plano Nacional de Educação, na verdade, o descumprimento do plano, infelizmente. Ele chega no seu 10º ano com 90% das metas descumpridas. Ele teve vigência de 2014 a 2024, constitucionalmente os planos têm 10 anos, e ele tem os seus planos subnacionais, então os planos estaduais, municipais, então temos o de Alagoas, temos de Maceió, dos outros municípios aqui do estado, e talvez consequentemente ao não cumprimento do plano nacional, os subnacionais também acabam ficando descumpridos ou ao contrário. Então, muitas vezes, o descumprimento no território gera essas metas de descumprimentos nacionais. E os principais motivos para esses descumprimentos é a falta de investimento adequado, não dá para fugir desse assunto, que é um assunto já histórico da falta de investimento em educação, e também as políticas recentes que foram na contramão do plano. A gente tinha que investir em aumentar o acesso, garantir a permanência dos estudantes, especialmente na educação básica, garantir maior inclusão no ensino superior, e isso a gente também não atingiu. Então, a gente viu políticas que, na verdade, foram tangenciando o que era central para a gente garantir essa base sólida que faz a educação crescer, faz a educação ter maior qualidade. Então, a gente agora, nesse ano, está discutindo o novo Plano Nacional de Educação e serão construídos os planos subnacionais, e por isso que a gente está fazendo esses debates, para fazer um diagnóstico profundo, tanto nos estados quanto nos municípios, para que essa realidade seja refletida no novo Plano Nacional, nas metas e nas suas estratégias, e também para que a gente supere esses desafios passados, no sentido de fazer um plano, uma lei que também ajude a gente a implementar esse plano de educação. E esses próximos 10 anos, começa a contar desse ano? Os próximos 10 anos começam a contar a partir da lei aprovada, então depende do tempo de tramitação no Congresso, né? Existe a tentativa de aprovação neste ano, mas como é um plano decenal e que envolve todas as etapas da educação, desde a creche, da educação infantil até o ensino superior, passando por valorização, infraestrutura, enfim, todas essas questões da educação, a gente defende que se faça um debate de fato aprofundado, com um diagnóstico preciso e que a gente construa de fato um plano que seja robusto. Se não, faz um debate assodado e nos próximos 10 anos a gente vê de novo o descumprimento e a gente sai de lugar nenhum para lugar nenhum, Então, assim, a gestão democrática no contexto educacional, ela serve como uma espécie de estratégia para que o Plano Nacional de Educação dê certo e aconteça, e flua. Sim, um dos grandes motivos, na verdade, para qualquer lei sair do papel, não sair do papel, no caso, é justamente que não existe a cobrança, o controle social adequado para que essa legislação saia do papel. E aí, o Plano Nacional de Educação ele tem uma meta específica de gestão democrática, ela diz respeito a tanto as instâncias intraescolares, e aí escolares no sentido mais amplo, universidades estão incluídas, que seriam os conselhos dentro das escolas, grêmio estudantil ou centros acadêmicos, de participação dos próprios estudantes, nas escolas de educação básica, associação de pais e mestres, em que participa também a comunidade educacional, as famílias, no sentido de olhar para cada uma dessas instituições, juntos pensarem as estratégias para sair daquelas problemáticas e aí cobrar
do poder público que essas estratégias sejam implementadas. Sim. E tem também o lado das instâncias extraescolares, que daí são os conselhos municipais estaduais de educação, os fóruns de educação, onde participa mais a sociedade no monitoramento da política pública em si, e também os órgãos de controle, né, o controle externo, então ministérios públicos, tribunais de contas. A ideia é que todas essas instâncias, desde lá do estudante, passando por suas famílias, os professores, os profissionais de educação, a comunidade ao redor, né, daquela instituição, daquela escola, até esses órgãos também de participação oficial junto ao governo e os próprios ministérios públicos, juntos façam esse monitoramento, façam essa cobrança. Isso muitas vezes não funciona, né? A gente só tem 14% de grêmios estudantis nas escolas do nosso país. A maioria concentrada no ensino médio. Como a gente vai escutar a voz desse estudante sobre o que ele demanda, o que falta para ele naquela educação, que é o sujeito de direito da educação, se a gente sequer tem uma instância onde ele se sinta confortável para participar, para falar, para pensar diagnósticos orientado pedagogicamente pela escola, né? Então, ele nem sabe que existe uma lei de plano nacional de educação, uma lei de plano estadual, que ele tem direito a ter um banheiro com papel higiênico, livros na sua biblioteca, internet banda larga, quadra para ele fazer esportes também, desenvolver outros lados além do cognitivo. Então, a gente tem um desafio muito grande, aí passa não só pela educação, né? Passa pelas outras instâncias da sociedade de uma formação cidadã mesmo, em que as pessoas conheçam a legislação, conheçam seus direitos, saibam suas responsabilidades e onde também cobrar para que seja cumprido. Então, a gente vai discutir, né, nessa seminário a gestão democrática porque ela é estrutural para que qualquer lei saia do papel, e aí não só o Plano Nacional de Educação. Sim. Andressa, assim, para reforçar, né, todos esses desafios, as metas, os objetivos do plano, eu quero que você cite assim, e reforce a importância da sociedade, né, como papel fiscalizador, né, desse plano, porque não basta só falar com os professores, né, com os gestores lá da educação, mas a importância de quem está mais, digamos, de fora, né, não está lá dentro do contexto. Qual é a importância dessa fiscalização da sociedade em si? A gente que trabalha com essa parte, né, da política pública já viu, por exemplo, o Senado aprovar por unanimidade o dobro de recursos para a educação no Fundo da Educação Básica. E isso só aconteceu porque a gente conseguiu mobilizar a sociedade. No dia da aprovação do Fundeb, esse fundo, a gente teve 7 milhões de tweets. Era na pandemia, então não tinha como fazer uma mobilização presencial. E a gente mobilizou via as redes. E aí todos os espectros políticos, né, do campo partidário votaram por unanimidade nessa agenda. Ou seja, mostra que quando existe a cobrança, quando a gente mostra para quem está lá, né, nos representando, que a gente está de olho, funciona, né? Então, eu sempre conto essa história porque existe, por conta da nossa história de falta, né, de garantia de direitos, as pessoas se acostumam a não cobrar mais, porque não tem esperança de que vá mudar. Mas quando se vai nos lugares certos, né, ou seja, se sabe aonde denunciar, aonde cobrar, como monitorar, a gente consegue reverter a situação. E é real. E a gente só vai conseguir se mais pessoas se juntarem nessa estratégia, né? Então, por isso também é fundamental esse debate sobre educação cidadã nas escolas, né? Não adianta também esperar que a população sozinha vá descobrir como buscar, onde denunciar, onde fazer essa cobrança. Então, com essa educação cidadã, que passa pelas aulas de história, passa pelas aulas de geografia, passa pelas aulas de sociologia, filosofia, né, a gente consegue também ter essa base estrutural para que a sociedade seja formada para exercer essa cidadania, né? E exercer a cidadania passa também por cobrar seus direitos e a educação. Então, não adianta só os movimentos da educação, só os professores, só quem está ali envolvido cobrar. É preciso que toda a comunidade cobre, os pais, os familiares, não só pais que estão direto também, tio, tia, avó, é super importante porque mostra justamente que aquele direito está sendo violado e quem tem a responsabilidade sobre cumprir aquele direito. Com certeza.
Andressa Pelanda, muito obrigada pelas informações, pelos esclarecimentos, pela atenção e seja sempre bem-vinda aqui aos veículos de comunicação da Tribuna. Muito obrigada e eu queria deixar um convite. A gente vai fazer uma mobilização mundial pelo direito à educação, que chama Semana de Ação Mundial. Ela acontece já há mais de 20 anos no mundo inteiro e esse ano ela é dedicada a discutir o novo Plano Nacional de Educação. Ela acontece em todos os lugares do país com atividades autogestionadas, então você pode fazer uma atividade para discutir justamente o que a gente quer para o novo Plano Nacional de Educação. Ela acontece de 9 a 16 de junho, o site é semanadeaçãomundial.org e aí você pode se inscrever, receber o material gratuitamente para entender sobre como funciona essa lei, entender o contexto da sua realidade e a partir disso fazer um diagnóstico e mandar para a gente o que você quer no novo Plano Nacional de Educação. E o slogan é PNE na boca do povo com participação. Queremos nos ver no Plano Nacional de Educação. Então é justamente no sentido de envolver toda a comunidade e levar essas vozes cidadãs para a gente construir juntos a lei que a gente quer para o Brasil. E o TH Entrevista fica por aqui, até a próxima.